Olá a todos, bem-vindos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está ouvindo esse nosso Duvar Torá. Mais uma vez, quero muito agradecer a todas as mensagens, comentários, críticas e sugestões que a gente recebe toda semana. Isso nos ajuda muito, nos dá muita força de verdade, saibam, para poder melhorar e para poder continuar esse nosso projeto que Baruch Hashem, com muita ajuda de Akadosh Baruch Hu, traz a cada semana novidades, ideias, para a gente poder pensar e nos transformarmos como seres humanos e como Yehudim, sem dúvida alguma. E essa semana estamos em Parashat Yitro, Parashá de Matan Torá, a Parashá do recebimento da Torá, a Parashá dos 10 mandamentos. E todos os comentaristas fazem a famosa pergunta: uau, o que Yitro teve de tão mérito ao ponto de que ele ganhou o nome de uma Parashá da Torá? Tiveram sábios gigantescos, o próprio Moshe Rabbeinu. Ele não ganhou um nome na Parashá, e Yitro, ele teve esse mérito de ganhar. Então a gente no ano passado, e mais uma vez eu volto, se você não viu o ano passado, procura no YouTube, lá Parashat Yitro, 5.779, nós falamos de 3 aprendizados que Yitro ele traz para a nossa vida. Aprendizados importantíssimos, que a gente tem que carregar eles durante toda a vida. Se você não viu, dá uma olhada, vale muito a pena. E hoje nós queremos falar algo um pouco mais, não profundo, não vou falar só profundo, mas a gente vai falar algo muito prático para a nossa vida e que, sem dúvida alguma, é uma das preocupações, um dos problemas que muitos pais, eles enfrentam na sua vida. E quando eu falo pais, não estou falando apenas das pessoas que têm filhos, eu estou falando também de avós, eu estou falando também de avós, eu estou falando de pessoas que ainda não se casaram e que Bezrat Hashem vão casar e vão constituir uma família. E a gente vai entender algo aqui muito forte, de algo muito interessante que acontece logo no início da nossa Parashá. Arei, a gente sabe que o final da Parashá da semana passada, depois da abertura do mar, depois da guerra de Amalek, vitórias extraordinárias, esplendorosas, vai Shema Yitro. Yitro, ele abre um pouco o ouvido dele para escutar. E aí o Rashi logo pergunta qual foi, o que Yitro escutou e veio. E o Rashi fala, Kriyat Yam Suf Milchemet Amalek. Ou seja, tanto a abertura do mar, que foi algo esplendoroso, quanto também a vitória inesperada de Am Israel contra Amalek, ele resolveu vir. E aí começa contando tudo. E Yitro, ele também, naquele momento, ele pega a sua filha Tzipora e também os 2 filhos de Moshe, e ele vai até ele. Não é verdade? Por quê? Porque existe um Rashi muito interessante que traz em nome do Midrash, que quando Moshe Rabbeinu estava voltando para o Egito, depois de muito tempo que ele ficou em Midian para salvar o povo, Aharon encontrou com ele saiu e ele viu que ele estava vindo com uma esposa e com seus filhos. Ele falou: quem são eles, Moshe? Ele falou: olha, Aharon, você não conhece, mas essa é minha esposa, esses são os meus filhos. E ele falou para ele: olha, já tem muito sofrimento lá no Egito, já tem muita preocupação para você ter no Egito. É melhor eles ficarem em Midian, é melhor eles ficarem com o avô, com o pai dela. E quando tudo isso acabar, eles voltam. E foi exatamente isso que aconteceu agora. É exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Yitro, ele volta, Moshe Rabbeinu se reencontra com a sua esposa, se reencontra com seus 2 filhos. E sobre essa ideia de filhos que a gente vai falar um pouco agora. Eu quero muito que vocês prestem atenção, porque a gente vai trazer coisas aqui interessantíssimas para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Eu quero começar com vocês com um Midrash. Um Midrash que, desculpa o que eu vou falar, não dá para entender nada desse Midrash. Não as palavras do Midrash, mas sim o que ele quer dizer. O Midrash fala assim, pessoal, prestem atenção. Ele diz que quando Moshe subiu no Har Sinai para receber a Torá,
que é o que a gente vai fazer exatamente na nossa Parashá, conta o Midrash que Moshe escutou que Hashem, ele estava explicando as leis da Pará Adumá, as leis da vaca vermelha. A vaca vermelha, ela purificava através das cinzas da vaca vermelha, ela purificava quem teve algum tipo de contato com o morto. A gente não vai entrar agora em todos os detalhes. E Hashem, assim conta no Midrash, ele estava citando uma Mishnah. Ele estava citando uma parte da Torá oral que se encontra no Tratado de Pará, né? Porque vaca vermelha no Tratado de Pará, em que na realidade ele estava citando o nome de um professor, o nome de um Rav, ok? Que o nome dele era Rabi Eliezer. Se vocês abrirem a Mishnah em Masechet Pará, na primeira Mishnah, no primeiro capítulo, a Mishnah falou o seguinte, e o Midrash conta que era essa Mishnah que Hashem estava explicando para os céus quando Moshe Rabbeinu subiu para receber a Torá. Rabi Eliezer Omer, Egla bat Shnata, o Pará bat Shtaim. O Rabi Eliezer, ele falava que a Egla Arufá a gente não vai entrar agora, mas era aquele bezerro que ele tinha que ser sacrificado ou oferecido quando tinha um morto, que ele foi encontrado no meio de duas cidades e não se sabe quem matou. A gente não tem tempo de entrar agora tudo nisso. O Rabi Eliezer, ele fala que essa Egla Arufá, ela precisa, para poder estar cheirar, para esse animal poder ser propício para ser um korban, para Egla Arufá, ele precisa estar no primeiro ano de vida dele. E a Pará Adumá precisa ter entrado no seu segundo ano de vida. E vem os Chachamim, vem os sábios na nossa Mishnah, que a gente está falando, e discutem, falam, não, Egla bat Shtaim. A Egla Arufá, ela tem que ter pelo menos 2 anos. E a Pará, ou 3 ou 4 anos, ok? A gente não vai entrar agora em Alahá, qual é Alahá? A gente está só querendo mostrar o Midrash fora do normal que diz que quando Moshe Rabbeinu foi para o Har Sinai, ele escutou Hashem falando sobre um tal de Rabi Eliezer. O Midrash continua e fala que Moshe Rabbeinu ouviu a opinião de Rabi Eliezer e ele fala o seguinte, Deus, eu quero muito que seja da tua vontade que Rabi Eliezer possa ser um dos meus descendentes, que ele possa ser um dos meus filhos. E o Midrash conta que Deus fez um juramento para Moshe de que o pedido dele seria concedido, ok? E aí o Midrash ele fala da onde a gente prova que Deus ele fez exatamente o pedido de Moshe. Ele fala exatamente da nossa Parashá. No versículo 4, capítulo 18, versículo 4, está escrito Veshem Aechad Eliezer. Ou seja, e o nome de um dos filhos de Moshe, nós falamos que Itró voltou com Tzipora, voltou com seus 2 filhos, e agora vem o versículo, e ele vai especificar e dizer que o nome de um deles era Eliezer, que Eloquei Avi Be'ezri. Não é que o Deus do meu pai, ele me ajudou. Então a gente vê que termina aqui o Midrash, e ele fala, olha, aquele Eliezer que Moshe Rabbeinu viu lá em cima, ele pediu a Deus para ser da sua geração, da sua descendência, e Deus ele faz o quê? Ele coloca ele na sua descendência. É claro que o Rabi Eliezer, que a gente está falando da época da Mishnah, ele é muito depois do que o filho de Moshe que a gente está falando, Eliezer, mas aqui a gente não tem que entender só a parte, o texto, a gente tem que entender a essência, a gente tem que entender a alma disso tudo, ok? E eu não tenho a menor dúvida que vocês devem estar me perguntando, olha, não estou entendendo nada do porquê você está falando sobre isso. Eu quero só fazer um parênteses muito importante que eu realmente esqueci. Eu quero muito dedicar as palavras que nós já falamos e que nós iremos falar pela Refuah Shlema, total recuperação de Moshe Yaakov HaKohen Ben Rivka, Betor Shear Cholei Israel, que Bezrat Hashem ele tenha muito rápido uma cura completa e possa voltar ao convívio dos seus familiares. Bezrat Hashem Mamash, Mikol HaKavanah Mikol HaLev. Vamos lá. Então esse Midrash ele requer uma explicação. Além disso, eu quero agora mostrar para vocês um outro Midrash, e agora a gente vai complementar os dois. Não os dois Midrashim se complementam, mas a ideia. O outro Midrash fala que
Quando a gente escuta e lê na Torá sobre o casamento de Moshe, a gente quase não fala nada sobre isso. A gente conhece a história do poço, né? Que elas voltam, as filhas de Itró voltam para casa mais cedo e falam para o seu pai, olha, tinha um moço lá, traz ele aqui, casou com Tzipora, Shalom Alisele, tá tudo bem. Só que o Midrash conta que Moshe Rabbeinu pediu para Itró para casar com a sua filha Tzipora. Ele veio para ele e fala, olha, eu quero casar com Tzipora. E Itró fala para ele, fala, eu deixo, mas eu tenho uma condição. Qual é a condição, Itró? O Midrash conta o seguinte, o primeiro filho que você tiver vai ser dedicado a Avodah Zará, assim está escrito, vai ser dedicado a adorar ídolos, e todas as crianças que vierem depois, você pode educar e pode criar da maneira que você quer. Se você quiser aceitar essa condição, eu deixo a minha filha casar com você. Se você não aceitar essa condição, a gente para por aqui. E pessoal, a gente vê que Moshe Rabbeinu, ele aceita a condição e ele jura que ele vai cumprir essa condição. E aí a gente pula da cadeira totalmente e fala, não, Moshe não. Itró, eu posso até entender. Por que eu posso entender? Porque Itró, nós sabemos que ele era Cohen. O Cohen não é um sacerdote que a gente conhece. O Cohen no sentido que ele era um sacerdote que conhecia todos os tipos de idolatria possíveis, imaginárias, e que todos nós conhecemos e que todos nós nem fazemos ideia de que existe. Ele conhecia tudo, ok? Mas Moshe? Como Moshe concorda com uma condição dessa? Itró ofereceu uma condição dessa lá naquela época. A gente está falando de algum tempo atrás, a gente não está falando agora da nossa paraxá. A gente entende, agora Moshe recebeu uma coisa dessa? Como pode? É espantoso a gente ver que isso é verdade. Não é isso? Então a gente vê, pessoal, que a gente precisa entender um pouco mais de Itró para entender aqui. Itró, quando ele fala isso para Moshe, olha, você vai pegar o seu filho e vai levar ele para Avodah Zará, na realidade tem uma explicação que ela surge respondendo a esses dois midrashim que a gente trouxe, quando a gente fala sobre a educação dos nossos filhos, a maneira de educar, a maneira de tratar, a maneira de ensinar, a maneira de passar amor a eles. Olhem que coisa fascinante que a gente vai falar agora, em nome do Rav Chaim Shmulevitch. O Rav Chaim Shmulevitch, ele fala o seguinte, esse midrash que Itró fez uma condição para Moshe, Moshe aceitou, ele pode ser interpretado e pode ser falado de uma maneira muito clara. A disputa aqui, ou seja, a ideia de vida aqui, não é se o filho vai fazer Avodah Zará ou não. Isso é óbvio que Moshe não ia concordar. Se Moshe tivesse que fazer alguma Avodah Zará declarada, é óbvio que ele não ia concordar. O que a gente está falando aqui, a disputa ou a maneira de olhar aqui é qual é a melhor maneira para criar os meus filhos. Qual é a melhor maneira de educar os meus filhos? Itró, quem era Itró, como nós falamos? Ele conhecia de tudo. Ele conhecia tudo. E no final das contas, ele chegou ao quê? A conclusão de que não há nada maior, superior, mais elevado e mais sagrado do que Hashem. Só que ele chegou nessa condição de que maneira? Investigando, provando, olhando uma coisa ali, olhando uma coisa ali, uma Avodah Zará aqui, uma Avodah... E no final das contas ele falou, cara, tudo isso não vale nada, é só Hashem. Mas ele experimentou de tudo, ele olhou tudo, ele queria trazer a verdade através do experimento. Ele queria ter experiências na vida e essas experiências iam trazer a verdade. Foi isso que aconteceu na vida dele. E é isso que ele fala para Moshe. Moshe, o seu primeiro filho com Tzipora, o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar na verdade. Mas ele vai chegar na verdade, mas você vai colocar ele livre, leve e solto. Você vai levar ele para tudo que é possível e imaginário. E depois ele vai chegar na conclusão sozinho. Ok? Ou seja, Itró, ele não aceita só a revelação de Deus de uma forma passiva. Ele é ativo. Ele é um pesquisador, ele busca, ele quer ver outras alternativas. E é por isso que a gente fala que os Chachamim explicam que Itró experimentou tudo que tinha no mundo. Ou seja, qual é a filosofia de Itró?
que ele quis colocar no primeiro filho de Moshe e trouxe como condição é que eu, Itró, descobri a verdade por conta própria e eu sinto que essa é a melhor maneira de criar os filhos. Moshe, a partir do segundo você faz o que você quiser, mas o primeiro é meu. Já Moshe, ele não era a favor disso. É óbvio que ele não era a favor. Ele fala que a ideia de você ter experiências na vida, óbvio que é uma ideia importante e, sem dúvida alguma, muito, muito, muito positiva. Mas, ok? Ela é muito forte para uma pessoa que ainda está buscando descobrir qual é a verdade. Mas se você tem uma pessoa que já sabe qual é a verdade, tem uma pessoa que você tem como educar ela, moldar ela, explicar desde o início para ela o que é Hashem, o que Hashem faz no mundo, o que é o mundo e etc. Para que você vai colocar essa pessoa em perigo e abrir as portas do mundo para essa pessoa? Não me entendam errado, pessoal. Eu não estou dizendo, e vocês me conhecem e sabem, eu não estou dizendo que a gente tem que fechar, que a gente tem que ser fechado. A pergunta é, em qual é o limite? A pergunta é, tem que ser como o Itró, que ele abriu tudo? Ou se você já descobriu a verdade, como Moshe falou, para que agora eu vou deixar ele fazer outras coisas? Se ele já sabe a verdade, já descobriu essa verdade, já foi Avraham Avinu que com 3 anos descobriu quem é Deus, para que agora ele vai ter que sair por aí descobrindo um monte de coisa? Qual é a necessidade disso? E é muito interessante, pessoal, que a gente vê que quando a Torá mesmo, como a gente prova que eram 2 filhos, mas era um, entre aspas, de cada, um era, entre aspas, de Itró e outro de Moshe. A própria Torá fala, olha só, fala o seguinte, e os 2 filhos, quando vieram com Tzipora, Asher Shema Echad Gershom, o primeiro era Gershom, que amar Gerait Beretz Nochriá, porque ele foi um estranho numa terra estranha, Veshema Echad Eliezer, e o nome de um filho é Eliezer, ou seja, um filho se chama Gershom, e um filho se chama Eliezer. O que está errado aqui? O que não está correto? O que deveria estar escrito aqui é, o nome de um filho é Gershom e o nome do segundo filho é Eliezer. Não está escrito isso. Por quê? Justamente baseado no nosso passuca. Porque Moshe, ele falou que o primeiro, ele condicionou o casamento dele, de que o primeiro filho, que no caso foi Gershom, ele teria as experiências de vida que o quê? Que Itró ele quisesse para ele poder encontrar a verdade. Já Eliezer, ele era, entre aspas, como a gente pode falar de Moshe. Por isso que é Shema Echad Gershom e Shema Echad Eliezer. O nome de um era Gershom e o nome de um era Eliezer. Cada um era, entre aspas, um. Apesar de que, óbvio, filhos do pai Moshe e filhos da mãe Tzipora. Então, para a gente poder continuar, pessoal, e entender um pouco mais, os 2 filhos, então, de Moshe foram os primeiros. Gershom seguiu o currículo de Itró e Eliezer seguiu o currículo de Moshe. Então, a gente vê que existe algo aqui muito importante que a gente tem que pensar para a nossa vida, e aqui a gente começa a entrar no que a gente chama de pensar, escutar o que nós estamos tratando agora e pensar na minha vida. Quando eu penso nos limites na educação para eu dar para os meus filhos, quando eu penso até onde eu vou deixar os meus filhos chegarem, até qual acesso eu vou dar aos meus filhos para os meios de comunicação, para a internet, para a mídia social, para vídeos, para isso, para aquilo, para televisão, para cigarro, para bebida, para... Qual é o acesso que eu vou dar? De acordo com a filosofia de Itró, no final das contas, a pessoa vai chegar na verdade, se Deus quiser. Só que ela precisa experimentar tudo. A pergunta que a gente tem que se fazer é, pessoal, qual é a nossa filosofia? Aonde nós estamos nessa educação? E como eu falei, se você é pai, você está entendendo. Se você é avô, também tem uma responsabilidade. Se você ainda não casou ou ainda não tem filhos, saiba que agora é o momento de planejar. Todo mundo conhece a famosa história que chegaram para um Rabi e falaram: Rabino, eu quero muito saber de você uma coisa. Olha, eu acabei de casar, se Deus quiser daqui a um tempo eu vou ter filhos.
Quando que eu tenho que começar a rezar para minha filha ou para o meu filho encontrarem sábios e sábias, pessoas corretas para poder se casar? E o Rabino olhou para ele e falou: se você já se casou, você já está tarde em começar a rezar. Você já tem que começar a pedir isso desde muito cedo. Nunca é tarde, mas a gente tem que se planejar. É exatamente essa ideia aqui. E Yitro, ele fala: vamos aproveitar de tudo. O grande problema que a gente tem é que a gente pode até chegar na verdade, pessoal. Mas vocês conseguem imaginar a alma de uma pessoa, a alma de um jovem, de uma jovem, de uma criança, quando ela precisa experimentar tudo para poder chegar na verdade, como ela pode se prejudicar? E tem um problema ainda maior, além do prejuízo que a gente pode trazer para a alma, que é, a gente pode acabar perdendo essa pessoa para sempre. Se essa pessoa se desviou, se essa pessoa saiu um pouco, você deu todas as cartas na manga, você deu tudo na frente dela para ela usar e abusar, pode chegar um momento que ela não vai voltar. Então, às vezes, quando a gente fala com os nossos filhos sobre determinados assuntos, eu não estou dizendo que a gente tem que se fechar e esconder como se nada acontecesse no mundo. Ao contrário, devemos falar sobre muita coisa. Devemos conversar sobre drogas, devemos conversar sobre bebida, devemos conversar sobre sexualidade, dependendo da idade, obviamente, tudo isso que a gente está falando. Só que a ideia aqui é você já trazer para o seu filho qual é a regra, qual é a base e qual é o limite da sua casa. Uma criança, ela pede limite. Quando a criança chora, ou quando ela fica de birra porque você fala não para ela, você não só está educando ela, você está colocando na vida dele falando: olha, adkan, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, é até aqui, daqui não vai passar. Aqui é como se fosse literalmente saída de emergência, aqui não vai passar. Isso não vai ter. Só que eu não estou dizendo para você esconder, porque se a gente esconde também, pessoal, no primeiro contato, no primeiro momento que os nossos filhos e que os jovens vão ter acesso a alguma coisa, ele vai achar que ele é o rei, ele vai achar que ele é tudo, e realmente o perigo pode estar muito maior do que a gente falou. O perigo pode estar completamente fora do alcance. Então a gente vê aqui, no que nós falamos até agora, o direcionamento que a gente tem que dar na nossa família, na nossa vida, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão do nosso lado. Esse é o direcionamento do que acontece aqui na nossa paraxá, do que acontece nesse momento. Ou seja, no final, Baruch Hashem, Gershom saiu muito bem. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse estilo de vida e educação de Yitro. No final ele chegou na verdade, ele ganhou o nome de uma paraxá na Torá. Só que quem disse que no final das contas ele seria o Yitro que ele foi? Quem disse? E se ele parasse pela Avodah Zará? E se ele parasse pela bebida? E se ele parasse pelas drogas ou pela sexualidade? O que você faz agora? Você que trouxe tudo isso na mão dele. Por isso que os nossos filhos pedem, clamam. Óbvio que eles não fazem isso de uma forma revelada, porque eles nem sabem. Mas eles estão pedindo: por favor, eu quero limites. Eu quero a verdade, mas eu preciso de limites. E é isso que é Moshe Rabbeinu. Isso é Eliezer, o filho de Moshe, que a gente viu o quê? Que a gente viu que ele estava falando, Hashem estava citando uma Mishnah em nome de Rabi Eliezer. Então a gente vê aqui que a gente tem uma escolha na nossa vida. Essa escolha ela é diária, é óbvio, mas é uma escolha também no sentido de uma filosofia de vida. É uma escolha também do que você vai permitir que entre dentro da sua casa, do que você vai permitir que se fale na sua casa, do que você vai permitir que se escute pelos seus filhos. Esse é um assunto muito sério, a gente não tem tempo de falar sobre ele todo, mas a gente vê aqui, através desses dois midrashim fora do normais, que Moshe Rabbeinu, até ele precisou passar por isso. No final das contas, como a gente falou, a verdade ganhou. Mas a gente sabe, e eu não tenho a menor dúvida que vocês têm histórias com pessoas que vocês conhecem, ou próprias muitas vezes na nossa vida também,
de histórias de que pessoas que tiveram tudo, que tinham tudo à sua disposição, e o tiro literalmente saiu pela culatra. É um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. Quando Hashem, ele dá os Aseret Dibrot, é justo para transformar a gente em pessoas, em Ben Adam, em ser humano. É isso que a gente tem que ser, é isso que a gente tem que seguir. E a educação de Moshe para os seus filhos é exatamente isso que a gente tem que fazer. Completando um pouco, só para a gente poder terminar, a ideia por que Moshe Rabbeinu, a gente falou bastante sobre o segundo Midrash, mas o primeiro que Moshe pede para ele o que ele viu naquele Rabi Eliezer lá que estava falando sobre a Iglarufá e a Paradumá, para falar, olha, eu quero que ele seja da minha descendência. Então a gente vê que, na verdade, Rabi Eliezer, por mais que ali ele estava discutindo com Chachamim, ok? Por mais que ele discutia com eles, ok? E de acordo com o que Rabi Eliezer ele falou, muitas vezes não tem justificativa. Por quê? Porque como uma vaca vai ter 2 anos se o bezerro ele tem 1, como é que a vaca só pode começar a ter filhos com 3 anos de idade? Mas Moshe Rabbeinu fala o que para ele? Moshe Rabbeinu falou, se essa pessoa aceitou isso, ele colocou isso de uma forma natural, com emuná e com verdade, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero como uma maneira de educar. Uma emuná shlema, uma emuná pura, mas não através de experimentos ou descobertas. Por quê, pessoal? Porque o problema é que no primeiro momento que você não entender algo, se você viver só por verdade, se você viver só por experimentos, viver só por experiência, no primeiro momento que você ter algo que você não vai entender, como por exemplo a própria lei da vaca vermelha, que é o que a gente chama de Chok, é uma lei que a gente não entende, você não vai aceitar isso, você vai falar, isso não é para mim. A educação de Moshe para nossa vida, para nossos filhos é toda a Torá é de Hashem. E o fato que a gente não entende muita coisa é mais uma prova de como ela é divina. É mais uma prova de como Hashem Echad, o Shmo Echad, não vem contradizer nada. Ele só vem reafirmar o nosso compromisso de cumprir o que Deus pede de cada um de nós. Vetiyu mamlechet kohanim vegoi kadosh. Sejam um reinado de sacerdotes e sejam um povo sagrado. Que possamos com essa mensagem fortíssima para a nossa vida entender onde nós estamos, em qual parte da vida nós estamos e em qual parte do caminho nós nos encontramos, para a gente, ou se está como o Itrolo Aleino, nesse sentido aqui da educação, da obrigação de experimentar tudo, a gente parar e falar calma, mas o ideal é a gente voltar e seguir a educação de Moshe. A educação de Moshe, de que tudo é verdade, de que Hashem é verdade, e de que a Torá, que ele deu através de Moshe, sem dúvida alguma ela é verdade. Cabe a cada um de nós internalizar isso e colocar isso na Neshama, na alma da nossa família, e que Bezrat Hashem isso também sirva para influenciar e estar dentro de todo o Israel. Que tenhamos todos um lindo Shabbat, Shabbat Shalom.